Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Beolar. Eu sou a Carol Garcia, diretora da Beolar Casa Contemporânea. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui alguém que eu admiro muito, não só pelo talento, mas como a maneira que pensa, que conduz o trabalho. É o Léo Rotzen, que é um engenheiro, além de um arquiteto talentosíssimo. E tem uma sensibilidade muito rara, talvez aí devido por essa dupla formação, e que atua hoje no segmento de projetos milionários. Inclusive aí com um iate. Depois eu quero que você conte essa pra gente, Vamos lá. Léo. Um iate aí de 180 milhões. Pasmem. E é uma honra receber você aqui, A Léo. honra é minha, Carol. Esse bate-papo nosso sempre é bom, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que trocar ideia, né? Eu falo que a gente, trocando ideia, a gente cresce junto aí, né? E vai acelerando, né? O mercado e as possibilidades, né? Ô, Léo, e eu queria que você começasse contando essa trajetória. Você iniciou na arquitetura ou na engenharia? Não sei se todos conhecem aí, mas o Léo Rotzen, pontualmente conhecido como arquiteto, né, que é a sua profissão aí, âncora, tem a bagagem da engenharia civil por trás. Na realidade, Carol, eu acho que eu sou venho de uma época que a gente não tinha muita opção de escolha, né? Hoje eu vejo assim, os nossos filhos, eles escolhem, mudam, né, de curso, e eu acho que é o correto, né? Você não conseguiu, não tá feliz ali, eu acho que tem uma praticidade, uma aceitação de mudança muito grande, né? E na nossa época era mais enrijecido, né? Os pais cobravam, realmente era difícil entrar no federal, você tinha poucas opções de faculdades, eu acho, e eu tive muita dúvida entre a arquitetura, porque a arquitetura e a engenharia, porque elas não eram tão interligadas, pelo menos na parte didática, porque você tinha a arquitetura era humanas, que eu acho que ainda devia ser, né, muito mais humanas do que exatas, e a engenharia totalmente exatas, né? Então realmente foram dois cursos muito diferentes. Eu comecei juntos, em paralelo. A ideia era realmente fazer uma escolha, mas eu levei os dois cursos juntos e trabalhei nas duas áreas. Eu acho que isso que me deu a bagagem principal, né, não só de experiência, mas de conhecimento que eu tive hoje. Que eu tive bagagem de estudo, né, e de prática dos dois lados, né? Então isso foi muito bom. Então a gente consegue realizar um trabalho hoje bem completo, né? E olhando para essa trajetória, Léo, o que você pontua como um principal diferencial que a formação enquanto engenheiro te traz no seu trabalho de arquitetura? Na arquitetura. Eu acho que como minha atuação principal é a arquitetura, sem dúvida, né? Eu tenho que pensar nisso mesmo. O que que a engenharia, o que que a arquitetura absorve dessa engenharia, né? E o que que ela me garante aí coisas. Eu acho que muito, Carol, na hora eu acho que não só nas soluções arquitetônicas, né? Soluções de detalhes, soluções construtivas, mas principalmente de custo. Né? Eu acho que custo-benefício, como você gerir. Hoje é muito difícil um arquiteto entender ou precificar uma obra. Né? Isso é difícil até para engenharia, para o engenheiro, você imagina, para o arquiteto. E a gente é o mais cobrado. Né? Se a gente não é cobrado no começo, a gente é cobrado no final da entrega, quando o bolso sente, né, Carol? Eu falo que isso é uma coisa que eu aprendi muito. Eu lembro o Ítalo Gaetani da Castor falando, que né, para mim é o engenheiro mais experiente hoje aqui do mercado que a gente tem, né? Uma bagagem enorme. Ele sempre falou assim: cuidar do patrimônio do cliente é fundamental, né? Independente da condição financeira desse cliente, né? Se ele é um milionário, se é um bilionário, ou se ele é um cidadão como a gente, né? Cuidar desse patrimônio é muito importante, né? E eu falo muito isso, que o que a gente cuida é de um patrimônio. Eu gosto muito do cliente ter noção de que a gente está ali para cuidar de um patrimônio, de um sonho, de uma realização de um sonho, criar um lifestyle mesmo para a família, né? Então não é só de dinheiro que a gente está falando, né? A gente está falando como que isso vai perdurar e como que isso vai trazer benefício no dia a dia para o cliente, né? E você tem uma atuação no mercado muito, não sei se eu posso dizer distinta, mas você tem uma atuação consolidada em projetos Uhum. de portes milionários, de Aham. casas, e tem uma atuação muito forte também com construtoras, É. que
a mentalidade de uma construtora vertical que está construindo para vender é diferente da mentalidade É, de uma pessoa que te contrata para construir a realização do sonho da casa dele. é, A construtora, ela vê muito essa parte do custo-benefício, que você trouxe muito sim. disso, E sobre a talvez, formação da e talvez isso engenharia. funcione pro comercial também. Vamos chamar o comercial corporativo, né? Essas grandes edificações. É lógico que e funciona para o residencial. É lógico que você leva essa bagagem, uma hora vai funcionar, porque todo mundo quer custo-benefício, né, Carol? Sim. Quer ter resultado, quer ter aquele sonho realizado, mas dentro do budget, né? E é uma coisa. A diferença maior, eu vou te falar o que é, Carol. O cliente, pessoa física, ele não fala em orçamento. Principalmente o mineiro tem medo de falar em orçamento. Medo de falar quanto que ele quer gastar. Entendeu? E às vezes fala totalmente errado. Ou fala para mais, ou fala para menos, vamos supor. Às vezes ele pode gastar 200 mil e fala assim, não, mas eu posso gastar só 100, né? Então, isso eu acho que é uma falta de formação preciosíssima, né? Por que não, gente? Eu falo assim, eu falo que o projeto, quando o cliente me pede, fala, vamos supor, me contrata para uma casa. Aí eu quero contratar já a decoração. Eu falo assim, não, vamos namorar para depois casar? É justamente para isso. Para o cliente criar essa liberdade comigo, né? De me passar realmente o que ele quer. Porque você imagina um briefing, eu não consigo pegar tudo. Eu não tenho conhecimento da família. Então, acho que são vários briefings ao longo, principalmente, dessa etapa de anteprojeto, né? E aí você vai conhecendo o cliente, e isso é muito importante, absorver essas informações, que eu falo assim, é aquela coisa de você ter um arquivo, você ir guardando ali nas gavetinhas, para você tirar isso na hora certa, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, fundamental. Ô, Léo, e aí, com essa experiência do mundo corporativo, onde se fala de números, quantos você tem para investir, o que que essa bagagem te traz, o que que isso te acrescenta na hora de fazer o briefing com a pessoa física? Eu acho que, Carol, eu falo que a experiência, né? Eu já ouvi alguns arquitetos mais experientes hoje, né? Com uma experiência grande, não só de mercado nacional, internacional, falando que, fala assim, não, o bom arquiteto começa depois dos 50 anos. É interessante isso. Mas eu entendo isso muito mais como uma bagagem de experiência mesmo, sabe? De como saber. Eu acho que eu acredito muito no cara. Eu sei que eu nasci com um dom da arquitetura, isso é fato. Agradeço isso demais a Deus, né? Eu acho que a gente tem, toda pessoa tem um dom. A gente tem que conhecer, né? Absorver esse dom, como tirar isso melhor aí no dia a dia, na sua profissão principalmente. Mas eu acredito muito na experiência, né? E se você sabe, eu falo que também é outro caminho que Deus te dá, né? Na realidade, se eu tenho mais obras, se eu tenho mais projetos, eu tenho mais experiências, né? E uma coisa que eu sempre fui, eu fui muito um incansável em buscar desafios de projetos, né? Então, quando você fala assim, fez um iate, eu nunca tinha feito um iate, né? Como que eu pego o iate mais caro do Brasil, eu sou contratado para fazer o iate? Esse cliente acreditou em mim, porque eu já tinha outros projetos com eles, e projetos desafiadores, concorda? Então, o desafio, eu acho que a gente cada vez está sendo mais nichado. O mercado está muito nichado, né? Então, é uma coisa que, principalmente, eu falo, no mercado mineiro, a gente, como você é uma multimarcas, a Beolar é uma multimarcas, né? O mercado mineiro é interessante, né? Porque a moda é multimarcas, tudo é multimarcas, né? Os restaurantes têm um mix né, de cardápios também, tudo é multi, eu falo é multi. E a gente também, para sobreviver na arquitetura, eu não tinha opção de fazer, vou nichar só em consultora, só em casa. Então, acho que isso vem muito desse começo, né? Mas eu tenho essa curiosidade, né, de estudar, né? Então, você pensa, o primeiro cinema, a primeira sala VIP, Premier, de Belo Horizonte, fui eu que fiz, né? Eu já tinha feito? Lógico que não, mas eu fui pesquisar. Fui para os Estados Unidos, fui para onde precisou de ir, eu fui para pesquisar, estudar. Então, acho que se você estudar bem e você é um bom arquiteto, você leva isso para todos os nichos da arquitetura, né? Lógico, você vai ter mais dificuldade aí, você vai ter que trazer pessoas. Eu sempre faço isso quando eu faço, porque o meu não é só, por exemplo, o corporativo, não é só
construtoras, grandes construtoras e casas, né? Então, eu estou falando assim do residencial, estou falando também do industrial, hospitalar, que eu já trabalhei muito com hospitalar também. Então, você vai em entretenimento, que é cinema, boate, né? Então, você pega embarcação, que é o náutico, aviação. Então, você vai pegando vários nichos que a arquitetura ela penetra, né? E o cara, quando é bom, Carol, igual você pega a nova loja da Bottega Veneta, né? Você pega o novo projeto, é do designer interno deles, não é um arquiteto. Quer dizer, o cara, além do bom gosto, o cara é um artista, né? Ele tem o dom. Então, ele consegue, junto com uma boa equipe, né, levar isso, né, uma atuação E num conta grau aí para muito as alto. pessoas, que eu não sei se eles têm conhecimento desse desafio que você aceitou de fazer o iate mais caro aí do Brasil. É, Como que foi isso, essa experiência que você não tinha, mas já tinha experiência de projeto com cliente, né? Com aham, outros projetos de grande sim, porte. sim. Como que foi que isso aconteceu, Você vê que é o Léo? mais interessante é exatamente isso, sabe, Carol? Se você tem o conhecimento e tem o cliente que acredita no profissional, né? Um cliente que faz uma embarcação desse, que faz um projeto nesse nível, é um cara extremamente sábio, né? É um cara que o dinheiro, ele não é um herdeiro, é um cara que construiu a fortuna dele. Então, é um cara extremamente inteligente. Ele sabe com quem ele está mexendo, né? Ele sabe quem ele está contratando, ele sabe demandar. Então, isso e realmente ser claro no que ele quer, né? De passar, que é aquela coisa do não só do orçamento, mas do bom briefing, né, de passar. Então, existe primeiro uma aceitação, um acreditar aí, uma confiança, né, mútua aí o tempo todo. E uma clareza minha, olha, vai ser um desafio, né, eu vou abraçar esse desafio, eu vou estudar e vou fazer muito bem feito. Mas o que ele queria? Você vê como que são as coisas, né? Como é que é a transição aí e onde que se encontra a arquitetura em vários momentos, né? O que ele queria numa embarcação dessa? Ele falou assim, Léo, eu quero nessa embarcação o que você faz para mim nas minhas casas. Eu não quero um barco de engessado. Eu não quero um barco padrão de uma embarcação que a gente vê na Europa, que vê transitando aí o tempo todo, né? Eu não quero isso. Eu quero realmente, eu não quero que o estaleiro faça o que ele tem de pronta entrega, né? O que ele já tem ali em arquivo. Eu quero uma coisa nova, né? Eu quero uma coisa personalizada, eu quero customizar esse projeto. Então, isso vem realmente, né, da arquitetura, né? Do cliente querer, né, dele confiar e de você querer fazer o diferente E mesmo. nesse projeto você conheceu uma solução que foi a lâmina de 3 3 milímetros. milímetros. É o Foi muito produto italiano que a interessante. gente trabalha É, e que é. devido conta Até qual foi o então, os benefício estaleiros no desse? Brasil, eles utilizavam muito o Corian, né? Então, e o Corian, ele tem uma solução muito boa, né? Eu falo de modelar, né? Ele tem uma facilidade, mas ao mesmo tempo ele é muito frágil ao calor, né? Ao sol, à claridade, né? Ele pode manchar, ele tem uma manutenção fácil, vamos dizer fácil, mas ele é frágil, né? Então você requer mais manutenção. E foi outra coisa que o cliente queria. Falou, Léo, eu não quero nada com cara de sintético. Eu quero alguma coisa, eu quero entrar como se eu estivesse num banheiro todo de ônix, um exemplo, né? Eu quero entrar, eu quero pedra, né? E a gente sabe que o embarcação, além de você ter um licenciamento por espaço, né? Você não tem. É diferente da construção que você licencia o projeto inteiro, a embarcação é por área, né? Então, um quarto é um licenciamento, um banheiro é um licenciamento. Então, é um projeto extremamente complexo. E tudo é pesado. Então, você tem muita limitação de peso. Não só limitação de materiais, limitação, eu falo de resistências, né? E tudo mais, mas você tem peso o tempo todo. Tanto que nós fizemos o mobiliário, a maior parte do mobiliário foi com Jader Almeida. E, por exemplo, a gente tem mesa de 14, 16 lugares nesse barco. Mesas que pesariam na faixa de 800 quilos, que pesaram, na realidade, com alterações de projeto, elas pesaram 120 quilos, né? Então, exatamente, é um trabalho de equipe, né? Então, você querer realmente customizar é muito mais trabalhoso, né, Carol? Eu acho que assim, existe hoje no mercado uma preguiça
porque a gente está Você tendo falou o nome, muita certo, dificuldade. preguiça. Eu vejo preguiça, tá? Eu estou falando isso generalizado mesmo para a nova geração. Eu convivo com a nova geração. Tenho pessoas de nova geração no escritório. Minha equipe é maravilhosa, mas é difícil. Difícil de escolher, difícil de treinar, não é fácil. E eu acho exatamente isso. Existe uma preguiça ou uma acomodação, tá? Então, essa coisa de você ser um multi-arquiteto, né, de fazer projetos em várias áreas, né, em vários segmentos, né, desafiar mesmo o mercado, né, para fazer isso é um desafio do mercado, né. Eu sei que os estaleiros não gostaram de eu estar entrando, né, os Porque arquitetos, você os atrapalhou o profissionais que já fluxo estavam ali, dele. eu saí do caminho, né. Saiu do Aquilo ali, por exemplo, a mesa, toda mesa é o tubo de inox, fixo no piso. Não, eu não quero nada fixo. Eu quero uma coisa que vai funcionar, mas assim, como se o pessoal tivesse sentado na casa. Ele falou, eu não quero entrar. Ele falou assim, isso é uma mesa de barco. Não, isso é uma mesa, né, do Jader, né, feita especial, desenhada especial. O lustre nós desenhávamos, parte de iluminação a gente desenhou, fez até com a de arte, com a Adriana. Então foi assim, e a gente conseguiu trazer, mais bacana, empresas mineiras, né, Carol, para fornecedores mineiros, para um mercado que eles nunca tinham trabalhado. Né? Então foi um conhecimento, eu falo assim, para todo mundo, né? Foi uma troca de experiência para todo mundo. Tá? E a lâmina, você consegue A falar um pouquinho laminar, do pois o é. laminã, E né, aí que é foi um muito produto italiano que interessante a a gente laminar, pode falar, né, da pode laminar? falar, Pode que você laminã, a trabalha com a gente laminar, né? trabalha A laminar é e para falar fantástico. esse diferencial mesmo para a embarcação, porque eu É. acho que é um conhecimento ainda pouco explorado de Não, a uso. laminar foi fantástica, até porque era a única empresa que fabricava lâmina de 0,3 telada. Porque você imagina, o barco no movimento, né? Em todo esse movimento do barco, você tem todo o movimento dos materiais também, né? Então, eu precisava ele tinha que ser enrijecido de uma forma. Eu não podia passar dessa espessura por causa de peso, né? Por causa de realmente de engrossar. Tudo você pensa, tudo que come dentro do barco, né? Os espaços são realmente reduzidos, cada centímetro, né? Tanto que a gente mudou muita coisa do projeto convencional, né? Tinha muita. O convencional de barco era sempre aquele rebaixo parece que tem uma sanca de ar-condicionado super. Eu acho aquilo horrível, porque o barco já é mais baixo, eu que sou alto, aquilo me incomodava muito. Então a gente mudou, o sistema vinha todo por baixo, todo pelo piso, sabe? Todo pelos cortineiros de ar-condicionado. Então isso tudo eu precisava de ter materiais, né, que realmente adequassem, me ajudassem tanto nessa questão de infraestrutura, mas também na qualidade, lógico, na beleza, porque o efeito tinha que ser aquele. Então, assim, a lâmina foi perfeita. Foi perfeita. E você sabe que agora já tem um de 2 milímetros, né? Foi o do ano passado, eles vieram com essa Para o tecnologia mesmo uso. para o mesmo Maravilha. Telado. Que maravilha, hein? É uma Imagina isso solução para aí. revestir mobiliário também, né? Revestir coisa. É uma solução maravilhosa. É, Né? Porque a gente vai. Eu acho que facilita muito mão de obra. E o pessoal gostou muito de trabalhar. Sabe? Eles ficaram muito resistentes, o estaleiro, no início, a tirar o corium. Depois eles me agradeceram, assim, infinitamente. Assim, foi o aprendizado maravilha. é dolorido. Na curva de aprendizado, É isso que eu falei, né, Carol? Como eu tive que aprender a fazer, tinha que ser uma coisa, assim, quando eu entrei, por exemplo, uma coisa que eu tive uma aceitação pelo estaleiro também, porque tinha que ter uma abertura. Lógico, o cliente impôs aquela, né, eu fecho o contrato, mas eu preciso do meu arquiteto. O arquiteto tem que ser meu. Né? Tinha um arquiteto pago do estaleiro, mas eu preciso, eu quero ter o curso do meu, eu vou absorver e quero ele o tempo todo. Então isso é confiança, né? Eu acho que é uma... Ô, Léo, e aí eu queria que você compartilhasse o seguinte. Falando em investimento patrimonial que a gente trouxe no início, né? Como que as pessoas, que o cliente tem que pensar a mentalidade do que ele está investindo. Ele está construindo a casa dele, ele está construindo o sonho, mas ele também está investindo o patrimônio. E no caso do iate, fica muito claro que quando o investimento ele é bem pensado, o iate já foi vendido. Foi vendido. Então, assim, trouxe um projeto, aparentemente, se você for pensar racionalmente, megalomaníaco, né? O valor que se gastou... Mas ele também sabia, né, Carol? Porque você tem hoje o mercado de alto luxo, ele sempre teve, sempre vai existir, eu acho que ele sempre vai crescer, na minha opinião. E eu acho que existe hoje uma dificuldade de tempo. Né? A dificuldade, quando eu falo de tempo, não é só o tempo, é pessoas também. Né?
pessoas ali sendo absorvidas naquele tempo, e o seu tempo. O tempo de quem tem o dinheiro para comprar, ela está se tornando cada vez mais imediatista também, né? Porque fala assim, não, eu quero usufruir isso mais rápido, né? Sem entrar, a gente sabe, entrar Sem numa passar pelo obra, estresse da obra. e sem passar pelo estresse da obra. Então eu acho que existe esse mercado, né? E eu, antes de vir para cá, eu estava falando com um cliente que tem uma super cobertura. Eu falei assim: olha, você tem a melhor cobertura de Belo Horizonte. Mesmo se você não for ficar com ela, termina. Porque você vai ter fila de gente para comprar essa cobertura. É a mais bacana de todas, não tem dúvida. Porque ele está com dó. Eu falei assim, se você está com dó de vender, entendeu? É porque você sabe que você tem o melhor. Então, vende, vai ter, esse cliente tem, né, Carol? Eu acho que mercado é isso, coisa boa tem espaço, né? A gente tem assim enxurradas de coisas muito ruins, né? De produtos muito ruins no mercado. Eu não falo não só de projetos ruins, mas de realmente de coisas muito mal construídas, né? Qualidade mal construída. Eu falo assim com o cliente, se for entrar, faz um planejamento bem feito, né? Faz toda uma gestão direitinho de obra, desde o projeto, para você realmente dar conta disso e contratar a melhor equipe e ter a melhor equipe, né? E essa questão que você falou, Carol, tem que pensar nisso como um patrimônio e como um usufruto, uma coisa que você, para o seu bem-estar, que você está levando é o quê? Uma alegria, né? Um conforto, né? Um bem-estar para a família, entendeu? Além de ser, e isso pode ser, e você pode ter os dois, ter um bom patrimônio ali investido, né? Um bom patrimônio de venda, inclusive de comercialização, com um produto maravilhoso para você usufruir. Você pode ter os dois. Se o projeto for muito bom, você tem as duas coisas, com certeza. Né? E bem construído, você tem as duas coisas. E Escolhas certas, materiais certos, né? como você tem percebido a mentalidade do mineiro, porque a mentalidade do mineiro ela é bem É. conservadora, né? Vamos colocar dessa maneira, frente aí a uma mentalidade paulista. No quesito investimento mesmo, o mercado imobiliário de Minas, de BH, de Belo Horizonte especificamente, ele está vindo numa ascensão de valores, uma curva de ascensão de as pessoas estão você acredita que elas estão quebrando essa crença limitante Valor. aí do valor? Eu acho que esse dinheiro sempre teve, né, Carol? O que eu acho é um preconceito, né? Eu vou falar assim, muito cliente fala, o fulano, as empresas, os empresários de São Paulo, todos acham Belo Horizonte provinciano. Mas eu acho que a gente faz a cidade, a gente quer que isso seja uma província, sabe? A gente faz disso uma província. Então eu acho que é um efeito muito manada, né? As pessoas vão onde as outras vão. Eu falo isso muito. Você vê como que é questão de férias aqui, né, Carol? Se tá todo mundo indo para a Grécia, vai todo mundo, né? Se tá um grupo indo para a Grécia, vai todo mundo para a Grécia. Então tem muito efeito manada. Você vê pelos condomínios, né? Pelo resultado dos condomínios. Então eu acho muito mais do que isso. Eu acho que tem, Carol, uma aceitação de valores, porque a gente está realmente os custos estão altos. A gente sabe que a gente está vivendo. Eu nunca vi preço baixar, a não ser que tenha uma guerra, que tenha uma situação de mercado, né, muito mais, eu não conheço, eu pelo menos assim, com todas as oscilações da economia nossa brasileira, eu nunca vi esses preços voltarem. Eu acho que o imóvel sempre foi um bom investimento, apesar de que eu não sou investidor imobiliário, mas eu acho assim, eu estou no mercado e eu sempre vi pessoas ganhando, clientes ganhando e fazendo excelentes negócios, né, com bons projetos, com boas execuções. Então eu acho também que além dessa aceitação dos valores atuais, dos custos atuais, tem também, Carol, viajar está muito difícil, né? A gente sabe, assim, eu acabei de chegar de uma viagem agora, eu falo assim, onde que a gente vai parar, né? Eu lembro que meu sogro falava que eu ia ter que dar senha para as pessoas poder viajar, né? Você pode viajar tal época, outro pode viajar tal, porque tá tudo lotado, tá abarrotado, né? Então hoje eu estava falando, inclusive, isso com um cliente mais cedo. Eu acho que essa fase, por exemplo, de Miami, de comprar imóvel fora, sabe? Quer dizer, é uma second home, né? É uma segunda casa que você não está usufruindo, você usufrui uma, duas vezes por ano, no máximo. E o seu dia a dia aqui? Entendeu? Então, acho que tem esse olhar voltado para, não, vamos investir onde que está. E isso não está acontecendo só em Belo Horizonte, está acontecendo muito no interior, né? Você vê, você é de Divinópolis, você deve estar vendo esse movimento lá. Eu estou fazendo um prédio de Divinópolis, que Belo Horizonte, eu acho que tem poucos, entendeu? Um super prédio.
Então, eu acho que tem as pessoas investindo onde elas gostam, onde elas querem estar, entendeu? Onde está a família, onde estão os amigos. Acho que esse é o investimento. Então, esse medo de falar assim, eu não vou fazer isso aqui em Belo Horizonte, porque se eu fizer lá em São Paulo, ou se eu fizer em Miami, eu vou ter mercado de venda. Não, isso está acontecendo, entendeu? Aqui. Então, é uma questão realmente de uma mentalidade provinciana que a gente tem que tirar, né? A gente tem que mudar. Tem que partir da gente. E E a falar mais gente de tem que valores abertamente, né, Carol? Porque isso é tão. tem É, uma barreira grande é, nesse eu quesito vejo e minha esposa mesmo, toda imagino vez que eu falo de preço de coisa, ela fica assim. Para de falar de preço. Eu falo assim, porque é da educação. Eu falo assim, gente, eu tenho que falar o tempo todo. é, Porque eu preciso saber né, o que o cliente quer. Se não sou eu que passo isso, esse planejamento, quem vai passar no meu escritório? Né? Ele vai chegar na hora, vai assustar, ele não vai terminar, não vai finalizar o sonho dele? Vai como realizar? que você dribla essa dificuldade de extrair do seu cliente o quanto que ele quer gastar, porque isso é uma realidade aqui, nossa, é um fato. Como que você consegue, né, de que maneira aí por outros meios chegar a entender quanto que ele está disposto a investir, porque não é sobre ter o dinheiro, é sobre o que você está disposto É, a investir naquele empreendimento. eu acho que tem a hora certa, sabe, Carol? E a hora de. Eu falo que você tem que educar muito o cliente também. Educar no sentido, né, da educação, né, igual a gente dá de pai para filho, não. É educar no sentido que você é o conhecedor, né? Você tem a inteligência da engenharia, né? O conhecimento dos valores e negócio para saber realmente na hora que você consegue pegar dele esse valor, você educar no sentido, olha, isso aqui não cabe aqui, mas são trocas, né? O que é importante? Às vezes para um cliente meu, um piso de pedra natural não é, não faz diferença de ter um porcelanato. Léo, até porque eu não quero o minério, a pedra absorve, eu quero uma coisa mais prática. E aqui em Então Minas a tem gente tem isso. muito esse problema, em Belo Temos, Horizonte a temos. Eu gente tem tive muito ontem esse numa problema. casa, no Bom Chapéu, um cliente comprou, que o porcelanato XT absorveu, o porcelanato absorveu todo o minério. Né? E você não trata. Então, eu acho que tem que saber muito colocar isso. E quando eu falo em educação, é isso, é informar. Informar. Sabe, esse material, isso não vai funcionar. Sabe, você vai pagar muito caro para esse negócio. Agora não adianta, Carol. Quando você tem o sonho, por exemplo, eu tenho um cliente que chega para você e fala assim: meu sonho é ter o apartamento todo revestido de travertino. Gente, isso é um sonho. Eu acho que tem que ser realizado, entendeu? Quem sou eu para falar Você do está ali para dinheiro, do viabilizar o preço sonho. para um cliente falar assim: não, isso é muito caro para fazer, ou isso é, sabe, é brega, sabe? Não é. Então, assim, vamos usar isso, né, bem, entendeu? Para realizar seu sonho. Acho que é E isso eu aí. costumo falar, não tem produto brega, né? Tem projeto Tem. mal Mas feito. eu acho que o projeto. Produto mal Não, eu utilizado. acho que tem estilos diferentes. Eu acho que É, tem gosto para todo jeito. Tem mercado para todo mundo, tem Carol. mercado para todo mundo. Graças a Deus tem mercado para todo mundo. E então, assim, eu acho o seguinte. Eu não gosto de falar assim o que é feio, o que é bonito, o que é brega, o Porque que é tudo chique e tal. depende de onde que está Eu aplicado. acho assim, tem que ser, o projeto tem que ser bom. É o projeto que manda. A Concordo. solução tem que ser boa. É a solução E e o o projeto. cliente hoje, ela vê imagem. A imagem, ela não mostra a solução de projeto, muitas vezes. Dificilmente ela mostra a solução de planta baixa mesmo, de qualidade de projeto, entendeu? Isso é muito pouco mostrado. Eu falo que esse ano eu quero mostrar muito é isso, sabe? Que tem por trás de todas as imagens. Né? Por isso que eu não acredito no IA. A IA, para mim, ela é extremamente burra, na minha opinião, porque ela é imagem. A imagem engana, entendeu? É só imagem, por imagem. Eu acho assim que tem muito por trás, sabe, Carol? Para chegar na imagem, por exemplo, hoje a imagem do meu escritório, a imagem que eu apresento na primeira apresentação do cliente, ela passou por um desenho meu de mão, ela foi para um AutoCAD, ela depois foi para um ArchiCAD, para um BIM, ela subiu, ela entrou materiais, então ali tem tanta solução. Eu falo assim, é uma profissão extremamente difícil, sabe? Mal remunerada demais, principalmente quando é um projeto muito completo, muito bem entregue. Entendeu? E como você tem lidado, porque é uma competição injusta quando você trata, porque a imagem se vende por si só, porque Vende, é o que se vende a imagem, né? vende. Então, fazer uma imagem é fácil, porque É. o papel aceita tudo. Você desenho aceita tudo. A Hoje nem questão é é só papel, né? Hoje é a executar. tela, né? A Hoje tela é a aceita tudo. tela, a inteligência. A grande questão é como executar. E aí é que vem
a segunda etapa, que é o detalhamento do projeto, né? Que muitas das vezes é pouco valorizado pelo cliente. Eu falo que eu gosto muito de trabalhar com o Estevão, aprendi muito a trabalhar com o Estevão. Eu falo, assim, o Estevão, além de ser, eu falo que tem, o Estevão não é o único não, tá? Isso é bacana, nós temos excelentes engenharias, poucas excelentes, mas temos excelentes, poucas engenharias para fazer uma coisa extremamente com qualidade. E eu falo que, principalmente, eu tive essa sintonia muito rápido com ele porque eu vi que ele lia os meus projetos. Ele estudava os meus projetos. E ele foi a primeira pessoa que numerou os meus projetos e falou: Léo, você chegou a entregar mais de 1000 pranchas de um projeto de uma casa. Coisa que eu não tinha esse levantamento. Quando eu cheguei nisso, eu levei um susto e falei assim: gente, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Porque não se paga. Mas, assim, para mim, isso é qualidade, Carol. Assim, independente, uma coisa, por exemplo, que eu não falo no escritório, preço do projeto. Para ninguém da minha equipe. Eles não sabem. Eles têm bonificação e tudo mais, todo mundo tem participação, mas, assim, não sabe o preço de contrato. Porque esse cliente, ele vai ter que ser tratado do mesmo jeito, concorda? A qualidade, o projeto vai ter que ser tratado do mesmo jeito. Porque, da mesma qualidade. Ele tem que começar e sair ali, sabe, completo da mesma qualidade. Eu não posso desistir disso, entendeu? Por causa de valores. Então, isso é uma questão realmente de conceito de escritório, né? E é um desafio, né? Como... Super, Carol, é super desafio. Como porque fazer o cliente entender a importância e relevância deste trabalho. É isso que eu falei assim, é o maior sonho, você vê até numa daquelas, né, das imersões que a gente fez, eu falei que esse ano eu queria muito criar um conteúdo, algum material que eu pudesse explicar para o cliente o que ele está comprando de mim. Porque ele não está comprando só a imagem final, né? Ele está comprando uma solução de projeto extremamente funcional e que vai economizar para ele. Porque se eu trabalho tudo em BIM, eu compatibilizo esses projetos, eu acho os erros antes deles irem para a obra. Quem que está economizando nisso, Carol? Eu já tive cliente que economizou quase 1 milhão de estrutura por erros que a gente conseguiu achar numa compatibilização do projeto estrutural antes de iniciar a obra. Entendeu? E depois um projeto que custa 200 mil, entendeu? Se for pensar. Então eu falo assim, o cliente que ele já tem uma dificuldade de aceitar o valor de uma proposta de projeto, ele já é um cliente que ele vai sofrer nessa obra, sabe? Se ele tiver essa dificuldade de absorver, de pagar um bom projeto, eu acho que ele não devia nem começar a obra, entendeu? Eu acho assim que tem gente que cobra realmente diferente do mercado, mas é uma questão de São Paulo. Belo Horizonte, eu acho que tá todo mundo muito... E o projeto é um investimento muito pequeno no todo, né, Léo? Pouco. Não chega a 2% no Brasil, Carol. Não chega a 2%. Os 2%. E pode te gerar economias de 10, de 15. Se eu entrego nessa ferramenta, um projeto mal e não adianta, sabe, Carol, você... Não é gerar uma economia, né? Vamos colocar pode gerar um custo adicional de 20% a mais se você não contratar um bom projeto. Eu falo o seguinte, assim, eu acho que o Bernardo Facasvolk foi o primeiro a entrar com o BIM, né, aqui no Brasil, tá? Um dos primeiros do Brasil. E se não foi do Brasil, foi um dos primeiros. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. E eu devo ter sido o primeiro aqui em Minas Gerais em casas, em residências unifamiliares, sabe? Até por causa dele, né? O Bernardo foi uma pessoa que me trouxe isso e me insistiu. Eu sou extremamente grato ao Bernardo, que ele insistiu que uma hora eu ia entender a qualidade e eu ia ganhar com essa qualidade de entrega. E realmente, Carol, a gente vê assim, tem muita gente que promete entregas, mas as entregas é uma mão de obra muito complicada, é uma ferramenta cara, né? É um programa caro, é um programa que você imagina, em vez de você traçar uma linha, você traça 3, 4, né? Aquilo multiplicado, o tempo é muito maior, então é uma mão de obra muito mais especializada, profissionais mais especializados. Então eu falo assim, é muito difícil. Eu estava agora falando com um cliente aqui, perguntando, Léo, você quer os projetos complementares, tem que vir BIM? Tem. Eu falei assim, mas não preocupa não, porque vamos tentar achar a pessoa que faz isso direito, porque nós vamos encontrar um. Porque a maioria entrega tão incompleto que você tem que refazer esses projetos. Então, entendeu, Carol? Entender essa qualidade, você consegue visualizar que é difícil para um cliente final entender a qualidade
do backstage, do que tá por trás ali Mas o cliente da leigo, cortina. que ele vê a imagem, ele vê a materialização, ele não entende o Exatamente. pra chegar naquele ponto que Eu, é por preciso. exemplo, até talvez até o ano retrasado, ano passado todo, a gente já fez no BIM, as minhas imagens, elas iam direto pro sketch. Elas tinham N erros, eram imagens extremamente como IA, eram imagens extremamente fakes no sentido assim, tinha muito grau de realidade visual, mas elas não tinham, tecnicamente, elas não tinham informação nenhuma. Para trazer, assim, uma ilustração do que é isso que o Léo está falando, né? Que a imagem é muito diferente da realidade da obra. Vou dar um exemplo muito claro, que eu acho que ilustra bem. Você tem uma imagem linda de uma vista de uma janela, com a sua sala vendo para a mata, aquela vista linda que você planejou, sonhou, idealizou e quer que aquilo se realize. A hora que chega o projeto estrutural, se o projeto estrutural fala que ele tem que ter um pilar, você não tem como ter aquele vão Não. livre. Aquela imagem, ela não é mais possível ser realidade. E aí começa essas questões, esses desdobramentos, que é o tão falado detalhamento e compatibilização de projetos. Se você não tem isso, você vai se deparar pode se deparar com um pilar num local indesejado da sua obra, porque o projeto arquitetônico não foi compatibilizado com o projeto estrutural. Seria isso, Léo? Sim, eu acho que não é só isso, né? Não só. O que a gente fez foi realmente trazer um grau de realidade, não só de informação, mais técnico, né? Não só de visual, mas técnico mesmo. E de realidade de custo, porque o BIM você consegue até gerar custo, né? Então, quando você vê uma imagem, Carol, se você for pensar como que é importante um briefing, você entender do orçamento do cliente, né, do investimento, até porque aquela primeira visualização do cliente no espaço, se ele comprou aquela ideia, ele não vai esquecer ela mais. Entendeu? Ele vai absorver aquilo ali, ele vai querer aquilo ali. Então, se você for pensar nesse ambiente que a gente está aqui, quantos itens você tem aqui de acabamento? Aí entra muito na sua área. Eu entender o que eu estou colocando ali. Porque não adianta fazer um espaço maravilhoso, por exemplo, e ter um Onix ali de R$ 5.000 o metro quadrado, que esse cliente não vai absorver. Ou o custo dele, ou não está dentro do budget dele. Se você não alinha a expectativa no início, a frustração Então, você vem. entendeu o que é entender? Então, quando você vai para prédio, eu falo quando a gente vai para construtoras, tá? Áreas comuns de construtora, eu falo assim, eu não consigo encher uma mão de profissionais, escritórios que têm condições de fazer aqui em Belo Horizonte, tá? Por quê? Porque não é só a imagem. São as soluções arquitetônicas, tá? São as soluções de orçamento, entendeu? De durabilidade, tá? De manutenção, de resistência, de tudo. É um conjunto enorme de coisas ali para vários clientes, concorda? É uma escola, né, Léo? Porque ali você lida com uma viabilidade que o mercado impõe o preço e pronto. Tem que ser rentável para quem te contratou. Exato. Porque é um projeto para vender. Agora, é diferente de uma casa que você tem eu falo uma que é um projeto, Carol, maior. é um projeto que você tem que ter não só um conhecimento, mas você tem que ter uma paixão muito grande de fazer, porque ele não te remunera, tá? Ele te dá muita visibilidade, né? Concorda? Porque você está ali visível na cidade, no entorno todo, com vários clientes, ele te dá muita visibilidade, mas eu nem penso muito, mas eu adoro. Eu falo que é um desafio que você queria, você muda, né? Você recebe aquele projeto engessado de arquitetura. Às vezes porque não é culpa do arquiteto, é culpa da própria prefeitura, da legislação. Então você recebe aquela coisa dura, engessada, que não vende nada, né? Se você mostrar aquilo ali para um cliente, o cliente não vai entender nada, não vai comprar nada e não vende, aquilo não se vende. E você transforma aquilo. Eu falo que é igual uma borboleta sair de um casulo ali, é uma transformação radical. Então isso daí é uma coisa que me dá muita tesão de fazer, é realmente essas viradas, sabe, Carol? Esses desafios de pegar uma coisa muito ou dura ou problemática, sabe? E a transformação é muito interessante, né? É prazeroso. É prazeroso. Ô, Léo, e aí você trouxe um elemento aí na sua fala muito importante da gente explorar, que é a conexão com os seus fornecedores, que você indica. Né? Você trouxe aí o exemplo da construtora. Quando se há uma conexão, uma leitura de projeto, um entendimento de como se trabalha, flui muito melhor. Os parceiros que você indica aí para fornecimento
dos materiais que o cliente vai comprar e muitas vezes isso é mal interpretado. Eu já escutei gente falando até que é uma formação de quadrilha, né, Léo? Pois Como é, que é eu isso? acho que se o cliente vê isso como. Porque se for pensar, Carol, a gente. O tempo todo a gente está custando, concorda? Eu tô custando, eu tô gerando custo para um cliente, a consultora está gerando, você está gerando como fornecedor, ele está pagando. Então, se ele não entender isso realmente como um investimento para patrimônio e para o bem-estar da família dele, a coisa não roda. Se a coisa fosse só no financeiro, Carol, esse cara vai ser o cara mais infeliz do mundo. Entendeu? Ele não vai fazer um negócio bom. Concorda? Nem para pessoal, nem patrimonial. Isso é fato. E esses dão errado mesmo. A gente sabe que esses são os que mais dão errado. O que eu acho então, a primeira coisa, eu acho que o cliente tem que entender o seguinte: se ele confiou naquelas contratações, todas as etapas, essa equipe tem que conversar e tem que confiar na equipe no todo, sabe? Ali ninguém tá afim de, pelo menos assim, com quem eu escolho, quem eu trabalho, ninguém tá afim de tirar nada além do que é o custo, né, do projeto, do negócio para o cliente. Ninguém tá afim. Eu acho que é isso aí, porque uma hora a conta chega, sabe, Carol? Chega errada. Se você faz uma coisa errada, qualquer coisa errada, obra é muito fácil, muita coisa errada, concordo? O tempo todo, são tantos fornecedores, são tantos encaixes, é um quebra-cabeça tão, eu falo assim, com tantos detalhezinhos, que se as coisas não forem encaixando, uma hora isso desmancha. Então, assim, tem que ser tudo muito bem encaixado, sabe? Tem que ser muito planejado, muito conversado, muito claro. Tá? Eu sou muito objetivo com isso, muito claro isso com o cliente. Tipo, eu falo assim, se esconder qualquer coisa É não vai. todo mundo trabalhando em prol Em do equipe. cliente, E outra, da eu acho que eu comentei com você, satisfação. um dia também, uma vez, que, por exemplo, quando o cliente escolhe o fornecedor, vai dar errado. Vai dar Você errado. tem alguma experiência ruim Eu tenho nisso? péssimas. Eu tive uma experiência maravilhosa. Eu vou até falar numa cliente, vou falar dela, da Débora Riedel, porque a Débora é dona da Impacto. A Débora é uma querida, uma das pessoas mais experientes que eu conheço. A Débora, uma vez, ela insistiu comigo com um marceneiro. E a Débora ela é tão exigente, assim, tão detalhista, que eu falei assim, Débora, eu vou catar, mas assim, nunca dá certo. E deu super certo. É uma marcenaria que eu utilizo muito até hoje, uns queridos, uma equipe maravilhosa. Mas o único caso, Carol, um caso que eu conheço, o resto, Em todos quantos anos de dão carreira, Léo? errados. Dão errados. Sabe por quê? Eu tenho, sei lá, 30, né? Nem pode falar. Eu acho que 35, né, já. Por quê, Carol? Porque eu acho que o comprometimento do fornecedor com o arquiteto, com o profissional, é muito maior do que com o cliente. Sabe por quê? Porque eu vou trazer muito mais coisa para ele. Primeiro que eu já tenho uma comunicação, igual com você. Um cliente que chega lá, provavelmente ele não vai chegar em você. Né? Eu tenho uma comunicação direta com você. Por exemplo, lá na Beolar, se eu tiver um problema, eu falo, Carol, resolve isso pra mim, você vai resolver. Né? Tudo lá vai resolver. Eu sei que vai resolver de uma forma. Mas, assim, é mais direto. E eu acho que o comprometimento é comigo, que eu tô ali o dia a dia, eu tô vivendo o dia a dia. Não eu só tô trazendo fluxo de caixa, né, de vários outros projetos, mas existe essa conexão. Né? Então, é muito importante. E a gente tem experiências boas e ruins com fornecedores, né, Carol? Sim. Quando eu chego no escritório e falo assim, esse fornecedor não entra mais no escritório, é porque não tem condições. E eu não estou pensando isso para mim, eu estou pensando isso para o cliente. Então, é a experiência. Porque no final das contas é o cliente que vai pagar Exato. o pato no final, né? A E eu conta que também, vai a gente paga aparecer. também, né, Carol? Porque a reclamação vem É, a para a reclamação gente. vai. Eu falo assim, quando o cliente traz um fornecedor, ele tem todo direito, né? Existe muito a polêmica da RT, de não pagar. Isso eu nem sei se é uma coisa boa. O mercado é polêmico em relação a isso, né? Mas eu falo o seguinte, tem que entender o seguinte, se existe uma participação, né, que hoje, até, o povo fala, não pode colocar em contrato, mas eu deixo isso muito claro com o cliente, existe porque eu vou estar acompanhando. Porque eu vou ser o corresponsável o tempo inteiro. E agora eu vou ser corresponsável de um fornecedor que eu não conheço, que tem uma chance enorme de dar errado, entendeu? E eu vou pagar esse pato? Não vou. Então tem que ser o cliente mesmo pagar. E aí o cliente paga, quando ele escolhe sozinho, ele paga. Sabe? Mas Já teve quando. algum caso que gerou prejuízo para o cliente? Alguma Vários, escolha vários, errada? E tem algum que você Você vê o tempo compartilha que é todo. interessante Você vê o tempo todo. compartilhar? Ontem, então eu vou te falar um que é da sua área. Tá? Um cliente ontem que fez uma compra enorme de louças pela internet e precisa de trocar. Não vai conseguir trocar.
É o Estava errado. famoso barato Estava que sai errado. É caro. uma letra de um código desse tamanho que saiu errado, veio um produto diferente. Barato saiu caro. O que ele fez? Isso é difícil de Eu tangibilizar. vou dar para um funcionário meu, né? Para quando ele for tá construindo a casa. Não, pagou 2 vezes. Entendeu? Eu Para falei mesmo. Eu economizar, e falei às assim, então vezes vai lá na economizando Beolar, vê a 10%. cor que você realmente quer e compra lá a cor que você quer, para não ter outro erro. Entendeu? Isso, gente, é muito comum. Mais comum do que a gente pensa. É Às muito vezes é uma comum, economia Carol. de É muito comum. 10% que vira um prejuízo de 100, porque aí você vai ter que comprar outro produto. Isso é real, não é? É real, porque você for pensar, Carol, você não está vendendo só o produto. Né? Você está vendendo a solução toda. Você está vendendo acompanhamento, você está a comunicação com o arquiteto, a conferência, a garantia, né? Essa troca. Por exemplo, eu, Leonardo, se eu for comprar, por exemplo, minha casa agora do Alphaville, eu tinha que comprar iluminação. Aí a pessoa que me vendeu falou: Léo, você quer comprar as lâmpadas separadas, porque você vai comprar mais barato, você pode comprar. Eu falei, não, eu quero ser responsável por tudo. Eu quero entrega completa. Se faltar alguma coisa, se der alguma coisa errada, você é responsável, você vai trocar. Eu não tenho tempo pra ficar ligando, sabe? Internet você nem conversa, não tem nem com quem falar. Eu não quero isso, não. Então eu acho que é uma questão, sabe, Carol? No final das contas, a logística é uma coisa muito cara. E a gente não coloca no preço, né? É a mesma coisa Ontem eu estava conversando com o Luiz Gazi, da Oscar Ferreira. Ele falou: Léo, a gente não contabiliza nos nossos orçamentos o tempo nosso de reuniões, de bate-papo, de tira dúvida, de negócio. E isso é logística, concorda? Um projeto é uma logística. Se não, você contrata um projeto online mais barato e acaba aquela questão da humanas da arquitetura que é tão importante, né? Você fica só nas exatas e esquece a humanas, entendeu? E é contraintuitivo, mas está cada vez mais aparecendo clientes dispostos a pagar mais caro para não ter que ter preocupação. Esse exemplo que você falou, prefiro pagar mais caro e se der qualquer problema você vai resolver. Por isso que a gente veio trazendo a solução do ateliê, onde a gente instala o produto, vende as lâminas italianas, instalada, beneficiada, do jeito que o cliente quiser. Exato. Na intenção de No mundo sem mão de obra, Carol, é igual o cliente, porque isso é outra coisa de educar o cliente. Quando o cliente compra uma pedra, então qual que é a comparação de uma pedra para um porcelanato? Né? A pedra, você compra chapa, você tem o transporte, você tem o beneficiamento, você tem impermeabilização, você tem, sabe? Aquele custo de 500, vamos supor, ele vai virar 1.000, 1.200, né? Às vezes até 1.500. Então você tem toda uma questão. Isso tudo acontece também no porcelanato. Você tem uma logística de transporte, né? De recebimento, de desembalar, né? De manuseio dessas peças, né? De instalação, da argamassa correta, do nivelamento. Então, assim, e a mão de obra, quantas mãos de obra você tá usando nessas etapas todas aí? Com essa falta, com essa desqualificação de mão de obra, entendeu? Você trazer a solução, sabe? Eu acho que isso não tem preço. Para mim, eu acho que isso não tem preço. E você investir num produto caro e pagar uma mão de obra barata é o caminho pro fim aí. Por isso que eu acho, sabe, Carol, que a gente tem que ser muito mais... A gente tem que ser muito claro com os orçamentos. Tá caro mesmo. Tem jeito de baratear? Não tem jeito. Tem jeito de trocar o material. Então, se você for lá na Beolar, você vai dar N soluções, concorda? Sim. Né? E a gente tem eu falo muito isso no projeto, principalmente nesses projetos conceituais que eu faço para a consultora, que o principal, eu sei que eu vou dar a solução de manter o conceito, eu não vou perder o conceito por preço, entendeu? Eu consigo substituições de materiais. Eu tenho que ter essa inteligência, além do projeto, com a solução arquitetônica e com todos os itens ali já precificados, eu tenho que ter ainda o jogo de cintura do plano B e C, entendeu? De não perder o conceito, porque aquele material ele vai sofrer na hora da compra lá, porque ele está lá no final, entendeu? Ele está numa hora que os preços já mudaram, as coisas já estão alteradas, né? A hora da compra já foi alterada. Ô, Léo, e aqui, eu queria que você falasse aí para o pessoal que está nos ouvindo, se você pudesse dar um conselho, com toda essa experiência que você tem, com toda essa bagagem, o que você traria de
conselho para quem vai começar, tá pensando em construir e contratar um escritório de arquitetura, qual que é o principal ponto aí que você Me contrata, né, compartilharia? Carol? Adorei. Me contrata que a solução tá dada, né? Tá toda dada. Não, eu acho que é o seguinte, procurar realmente, Carol, eu acho que tem trabalho para todo mundo. Primeiro, pode ser uma coisa que eu acho que você tem que pensar não só no sonho, você tem que pensar no patrimônio. Né? Uma hora você tem que pensar, essa coisa que a gente falou assim, se você pensar só no dinheiro, é, não vai dar certo, realmente não vai. Mas uma hora você tem que pensar nisso para você startar esse trabalho. Porque você pensa, gente, eu estou contratando o Léo Hotzen, né? Eu vou ter uma baita solução de arquitetura, eu vou ter um projeto fantástico, eu vou ter uma assinatura, se quem quiser falar que é assinatura, né? Mercado absorve isso também, claro. Mas eu falo assim, você vai ter uma coisa, você tem um patrimônio imóvel que realmente, imóvel que é imobiliário que tem valor de revenda. Então, isso aí você já começou na frente, na minha opinião. E depois você sonha. Aí você entra no negócio e vai fazer né? Vai realizar seu sonho. Eu acho que é isso aí. Então, contratar. E os bons arquitetos vão trazer bons parceiros, boas equipes. Então, confia, sabe? Confia nessa turma, porque confia no seu arquiteto. Se você desconfiar, né? Se você namorou, não deu certo, não casa, né, Carol? E vai ser feliz, que eu acho que é isso aí, É sabe? a escolha principal, é a escolha do profissional, Eu porque é nunca, quem vai nortear eu todas as nunca vi, Carol, um decisões. bom projeto perder valor e não ter sido um bom negócio de venda, entendeu? Eu mesmo vendi a primeira casa que eu fiz, eu vendi super bem. Foi o que me deu realmente um fôlego, entendeu? Financeiro, para uma fase que eu precisava, com meus meninos adolescentes, negócio e tal. Foi esse móvel. Quer dizer, um bom projeto, bem construído, sabe? Bons materiais, tudo bem instalado, sabe? Com solução, bem cuidado. Então, assim, porque o bom material também, você tem boa manutenção, você tem durabilidade, você tem atemporalidade, né? Então ele vive, é um projeto que vive aí. Muito obrigada, Léo. Obrigado a Foi uma você, Carol. delícia Sempre um conversar com prazer. você, como Pode chamar sempre. sempre. Beijo.